Olá a todos, olá a todos, boa noite. Sejam bem-vindos a esta live de aquecimento. É mais uma live sobre que eu vou trazer temas mais aprofundados para que os colegas que vão participar da Semana da Infiltração Articular Descomplicada cheguem lá mais preparados, né? E hoje eu vou falar sobre, continuando, né, a sistematização dos passos iniciais para uma infiltração articular médica de qualidade, né? Para quem não me conhece, eu sou Kelly Rodrigues, médica reumatologista, e eu ensino médicos a ganharem segurança e a aperfeiçoarem suas infiltrações articulares na prática. Então sejam todos muito bem-vindos. Progressivamente os colegas vão entrando, né? Para quem quer participar dessa semana da infiltração articular descomplicada, o link está na bio do Instagram. Basta clicar lá para colocar os seus dados, seu CRM, RMS e poder ter a oportunidade de se inscrever no nosso evento e participar da comunidade de WhatsApp. E mais uma vez reforçando, os nossos contatos oficiais estão descritos aqui no Instagram e na comunidade. E na dúvida me envia um direct aqui, nós não realizamos sorteios e nem Pix. Então, falando sobre, né, os próximos passos ali da sistematização, que são a execução e a finalização. Na live de ontem, né, a live anterior eu abordei os passos iniciais, que é a preparação, posicionamento, e hoje a gente vai falar da execução e da finalização. Sempre infiltrações articulares médicas com qualidade e segurança, né, com entendimento de indicações, complicações, e também todo o contexto que envolve uma boa infiltração que pode ser perfeitamente feita no consultório, no ambulatório, desde que você tenha método, né, e acompanhamento. Bom, a execução ela entra no fato de você começar a realizar de fato a infiltração, né? Depois que você preparou, posicionou, então você vai começar a fazer a infiltração. Então você analisa ali, né, a articulação do seu paciente e define qual reparo ósseo que você vai utilizar. Então, por exemplo, no modelo anatômico do joelho, né, o reparo ósseo que nós utilizamos, boa parte das infiltrações é a patela, então você posiciona ali seu paciente, eventualmente com o joelho em extensão, e faz o reparo ósseo, avalia e segue então para a marcação do ponto de entrada da sua agulha. Após essa marcação ali da pele, que é importante para te direcionar, tem colega que prefere, né, fazer a marcação com a própria tampinha da agulha, né? Então tem a tampinha da agulha, tem gente que eventualmente faz ali uma compressão com o dedo, marca, e também tem as canetas marcadoras, né, cirúrgicas que podem ser utilizadas. Essa aqui é um dos exemplos, né? Então que a gente usa, que eu uso para fazer ali o desenho na pele dos pacientes, mas também pode ser utilizada para a marcação, né? Essa Skin Maker aqui, um material também de uso exclusivo aí, né, para profissionais de saúde, para nós médicos. Então você fez a marcação ali durante a execução, depois que fez a marcação, você vai partir para a etapa da antisepsia. Antisepsia é a limpeza do local, né? Recomenda-se utilizar clorexidina desgermante a 2%, depois clorexidina alcoólica, sempre com gases estéreis, né? Então faça ali, seja muito rigoroso nessa antisepsia, que é fundamental para melhor para uma melhor infiltração, você reduz drasticamente, né, a infecção, qualquer possibilidade. É fundamental essa antisepsia rigorosa, feita por nós médicos no consultório, né? Depois que você faz a antisepsia, você entra na fase não toque, muito bem descrita, inclusive no up-to-date, nos artigos, né? Então a gente parte para fazer o procedimento em si, que é ali a infiltração, né? A infiltração, a artrocentese. E antes de você entrar com a sua agulha grande, maior da infiltração, recomendo fazer uma anestesia de pele subcutânea, com agulha pequena mesmo, né? Pode ser essa amarelinha aqui, né? Que também é uma agulha do tipo que a gente fala ali de pequeno calibre, né? Que a gente utiliza nas infiltrações. Também é possível você utilizar esta outra agulha aqui, né? Que é a agulha popular de insulina. Essa aqui é 13 por 4,5, essa é 13 por 30, né? As duas você faz anestesia. Porque, mais uma vez, a diferença de você fazer uma infiltração com uma agulha comprida como essa, né, mais calibrosa,
Aliás, a diferença de você entrar direto para fazer um procedimento com uma agulha comprida, como é essa que causa desconforto, versus você utilizar uma agulha menor para fazer ali anestesia por planos de pele subcutânea. Faz muita diferença na qualidade da sua infiltração. E isso é importante em infiltrações como, por exemplo, a pequenininha aqui, ó, do punho, na base do polegar, né? Por exemplo, a risartrose, né? O paciente ele tem uma dor aqui nessa região, eventualmente é uma osteoartrite aqui da articulação trapézio metacarpiana, a gente pode vir aqui e realizar a infiltração. Então, quando você tem a oportunidade de fazer aqui, né, uma anestesia de pele subcutânea com toda a delicadeza, no volume adequado, para depois entrar com a sua agulha de fato da infiltração, você traz mais qualidade para o seu procedimento, que causa bem menos desconforto. E, eventualmente, especialmente na risartrose, na osteoartrite, né, na popular artrose, eventualmente durante a sua infiltração, você pode se ver diante de redução do espaço articular, osteofitose. Isso significa que tem desafio anatômico e muitas vezes você precisa reposicionar a sua agulha, tanto jogando ela para a região palmar, para a região dorsal, para a região proximal, distal, enfim, o que for necessário. Então, todas as vezes que você precisa fazer manobra de reposicionamento ou qualquer outra manobra de precisão adicional, quando você tem uma pele anestesiada, né, você consegue fazer essa manobra de reposicionamento e entrar com a sua agulha de fato dentro do espaço articular e você não gera um show de horrores na infiltração, né? Então, por quê? Eventualmente, com esse reposicionamento todo da agulha, o paciente pode sentir mais dor, desconforto, né? Então, recentemente um colega descreveu que acompanhou uma infiltração de risartrose de uma paciente num programa de residência e estava no contexto ali de aprendizado, né? Estava se tentando fazer a infiltração da risartrose, precisou de manobra e o paciente sentiu muito desconforto porque foi feita direto a infiltração sem anestesia de pele subcutânea. Então, o paciente com muito desconforto, né? Então, o próprio colega médico descreveu como um show de horrores, né? Porque quando você tem um certo entendimento de que pode fazer anestesia com toda delicadeza, cuidado, você entende que o paciente não precisa sofrer, não precisa ter tanta mobilização assim da sua agulha durante a infiltração. Então, nessa etapa aqui, né, da sistematização que eu estou falando, que é a execução, fazer uma boa anestesia de pele subcutânea depois que você fez a marcação do reparo ósseo e antisepsia, né? Então, você entrar adequadamente fazendo uma anestesia antes da infiltração propriamente dita, como aqui na risartrose, né, na base do polegar, traz mais qualidade para o seu procedimento também. Quando você precisa fazer as manobras de reposicionamento ou manobras de precisão adicional, você causa menos desconforto, consequentemente, o paciente ele não vai ficar puxando a mão, né? E toda vez que você está fazendo uma infiltração. E o paciente, muitas vezes, ele faz a mobilização do membro não exatamente porque é intencional, às vezes ele retira porque é um estímulo involuntário devido à dor, então ele vai tirar aquele membro, né? Então isso é especialmente acontece mais em mão e punho, que tem mais terminações nervosas, mas também pode acontecer quando você estiver fazendo lá a infiltração do joelho do paciente, infiltração, artrocentese, né, o procedimento que for necessário. Então, na fase da execução, faça uma anestesia cautelosa. Lembra que esta anestesia ela é feita com lidocaína, sem vasoconstrictor, medicação de uso médico. Inclusive, as pessoas, né, para você poder comprar, ter aquisição dessa medicação, você precisa comprovar de que você está dentro de uma clínica de atendimento de saúde, né, seja médico, também médico veterinário. Então, você precisa ter um alvará sanitário para comprar. Não é assim, você entra numa farmácia e compra lidocaína, não é assim. Você também não consegue comprar isso aqui com um representante comercial, você tem que comprar com uma empresa que tem autorização, né, liberação para vender a lidocaína, porque existe risco de toxicidade. Desde que você seja médico e tenha entendimento da faculdade de medicina, você vai saber qual é a dose, qual é o risco de toxicidade. E isso não se aprende, né, em outras faculdades. Você aprende na faculdade de medicina, como é que usa a lidocaína, qual a dose adequada, qual a toxicidade, o que você tem que fazer caso tenha o contexto de toxicidade que, né, para um médico com treinamento, com o método certo, ele
totalmente tranquilo fazer o uso dessa medicação no dia a dia, né? Então, é utilizado, por exemplo, nas emergências, né? Nas urgências, no contexto ali de sutura. Então, a gente tem esse treinamento lá na faculdade de medicina, a gente faz a cadeira de especialidade cirúrgica, né? Então lá a gente aprende como faz sutura, aprende sobre as técnicas de antisepsia, aprende sobre a técnica de anestesia por planos. Então tudo isso vem da faculdade de medicina, por isso que a infiltração articular é ideal que seja sempre feita por médicos, porque tem esse aprendizado, né? Então você não pode resumir somente o conhecimento da articulação, do movimento da articulação que você tem na faculdade como o suficiente para te habilitar a fazer uma infiltração. Não funciona assim, você precisa ter um treinamento anterior que a graduação de medicina promove, né? Especialmente nesse sentido de utilizar substâncias como lidocaína, que você tem que provar através de alvará sanitário para fazer aquisição para ter no seu consultório, né? Consultório, ambulatório, né? Existe muito critério no uso desta medicação. Então, a gente faz ali com toda tranquilidade na fase de execução a lidocaína, com método, com rigor ali, e após você fazer a anestesia, recomendo que, lembra que 1 ml inteiro de lidocaína puro, direto 2% na pele do paciente, arde, queima muito, dói, então recomendo fazer uma anestesia progressiva. Você vai garantir uma experiência de dor muito reduzida para o paciente, né? Tem colegas anestesistas que vão pegar funcionar um acesso periférico na região dorsal, são cuidadosos, fazem ali anestesia, também colegas que fazem gasometria arterial, são procedimentos que geram desconforto, então você vem com a agulha mais fina possível, que com resistência, claro, e que tenha lúmen, né? E você faz ali a anestesia. Então, depois que você fez a anestesia, você vai entrar com a sua agulha propriamente dita no local que você fez a marcação, seja a marcação com com a caneta de marcação Skin Maker, ou então a marcação que você utiliza o próprio dedo, né? Eventualmente você consegue fazer uma marcação ali, dependendo do contexto que você tiver, ou então a tampinha da agulha, né? Que você também pode fazer a marcação. Depois que fez ali, então, a anestesia, você vai para infiltração. E aí você vai saber exatamente qual a angulação ideal da sua agulha. Porque não é toda a articulação que você precisa entrar a 90 graus, ou entrar angulado a 45, ou entrar mais oblíquo, tangenciando algum reparo ósseo. Então, cada infiltração de joelho, de mão e punho, como por exemplo, tanto da risartrose quanto da radiocarpal, as metacarpofalângicas, o próprio dedo em gatilho, todas as infiltrações têm a angulação ideal da sua infiltração, né? Então, isso te guia na segurança efetiva da infiltração, porque, mais uma vez, não são infiltrações às cegas. Quando se fala assim às cegas, às vezes dá a entender que o médico está às cegas sem saber onde é que está indo. E, na verdade, você sabe exatamente onde é que você está indo. Você sabe qual é o espaço, qual o reparo ósseo, você sabe exatamente o caminho que a agulha precisa percorrer e, caso ela não percorra, você vai saber qual manobra de precisão é necessária para que ela percorra o caminho, né? Então, todas essas infiltrações de joelho, ombro, mão, punho, cotovelo, quadril, tornozelo e pé, você tem exatamente ali qual a angulação ideal da agulha, que te traz muita segurança e precisão, né? Então, você está guiado por um conhecimento da anatomia, e especialmente da anatomia focada na infiltração articular, né? Então, você vai saber exatamente qual a angulação ideal e por que desta angulação, qual reparo ósseo ou, eventualmente, qual estrutura tendina e peritendina você está se afastando, e também vai saber quando tem alguma artéria nobre, vaso nobre, em que você precisa saber que eles estão ali e, eventualmente, se distanciar. Então, essas infiltrações articulares guiadas pela anatomia, você vai saber exatamente o ponto de entrada. Você não vai se aproximar de artérias e veias profundas ou calibrosas. Então, o risco de sangramento é mínimo, desde que você saiba exatamente onde vai entrar. E, caso aconteça, eu também vou falar um pouquinho sobre isso daqui um pouco na etapa da finalização, mas especificamente aqui, quando você está na fase da execução para fazer a infiltração, você vai saber exatamente qual caminho a agulha tem que percorrer, qual a angulação. Então, por exemplo, aqui no joelho, né? Quando a gente avalia o fêmur, a gente visualiza aqui muito bem, né? Mais uma vez, esses modelos representam o joelho de um adulto, com reparo ósseo, estruturas tendinas, peritendinas, até cartilagem, né? Então, você vê que o côndilo femoral lateral, ele é mais angulado, pontiagudo, do que o medial. Isso significa que a patela desliza mais para a região
lateral do que para a região medial. Então, durante a sua infiltração, tem um acesso, né, uma via de acesso que facilita mais ainda de você fazer uma infiltração, por conta da natureza anatômica. Olha, vejam bem a diferença, né, de quando você comprime de um lado para o outro. Quando você já sabe dessas informações, você sabe do reparo ósseo, da manobra de precisão necessária e vai partir para a sua infiltração com o terceiro elemento, que é a angulação ideal da agulha, fica muito mais fácil, né, com método, com tranquilidade, você saber exatamente onde a sua agulha está entrando. Não que você está entrando ali aleatoriamente em direção ao quadríceps ou em direção à própria gordura de Hoffa, infiltrando a gordura de Hoffa, que não é o nosso alvo da infiltração. O nosso alvo da infiltração é o espaço articular, né? Então, quando você sabe exatamente a angulação da sua agulha, você vai entrar. E se você não entra no espaço articular, tem manobra de reposicionamento muito tranquila de ser feito, desde que você tenha exatamente qual método, exatamente o que fazer, e não tem mistério, não tem segredo, né? Uma infiltração articular, desde que você tenha método, que você tenha acompanhamento, perfeitamente replicável em pequenos centros, grandes centros, desde que você tenha a chance de ver e rever quantas vezes quiser um vídeo da técnica precisa, né, de uma agulha entrando dentro do espaço articular, depois o desenho na pele de um paciente das estruturas ali articulares, né, por exemplo, a articulação radiocarpal, qual a forceta dorsal de parte mole aqui na articulação radiocarpal necessária para a infiltração articular. Com esses elementos todos, você ganha muita segurança e ter um acompanhamento, né? No que diz respeito ter com quem você tirar dúvidas ou discutir casos para que você, de fato, avance com segurança na sua realidade clínica, né? E, claro, esse contexto de você ver e rever diversas vezes a mesma técnica no seu tempo, no seu ritmo, na palma da mão, né? No telefone, isso te traz, assim, um entendimento de aprender e consolidar esse conhecimento para ganhar segurança e se mover em direção à execução do aprendizado, né? Porque todas as vezes que a gente aprende uma técnica nova e a gente entra em ação com essa técnica nova, existem as preocupações, os obstáculos, a insegurança, que são drasticamente reduzidos desde que você tenha a chance de ver e rever, que você tenha acompanhamento, que você tenha com quem contar, que você não fique sozinho ali após assistir várias aulas, chega lá na segunda-feira, tá você, a apostila e a sua lembrança. Então, isso te traz muita insegurança, gera um bloqueio, um obstáculo, gera um sentimento de frustração e você acaba não avançando. Então, eu sei muito bem sobre isso porque tenho contato com os colegas médicos aqui, né? E muitos me relatam exatamente isso, né? Esse sentimento de frustração, de eventualmente você fazer treinamentos que são aquele ponto apenas de contato e chega na segunda-feira, você ficou praticando ali eventualmente no presencial, mas quando você faz uma maratona de aulas, né, chega ali do segundo para o terceiro dia, você já está exausto, querendo voltar para casa, você acaba não consolidando o aprendizado. Sendo que muitas vezes você precisa, né, pela curva de aprendizado, você precisa de repetição. Então, a gente tem um pico de aprendizado, passa o dia seguinte, se você não rever essa técnica no detalhe, direto ao ponto visual, você acaba não consolidando esse aprendizado, e sem o aprendizado, sem a segurança, você não faz infiltração. E aí você fica frustrado, porque gastou tempo, dinheiro, e de fato não está entrando em ação. Então, infiltração articular, especialmente no aprendizado online, ele exige também a dedicação, né? Não basta só você estar ali com os vídeos, você precisa repetir, rever as técnicas direto ao ponto e, consequentemente, entrar em ação na sua realidade e no seu tempo. Então, aqui, nessa fase da sistematização, da execução da infiltração em si, falando, então, né, mais uma vez, desse tripé que é reparo ósseo, segundo, manobra de precisão e angulação ideal da agulha. Você vai saber exatamente onde vai entrar. Então, por exemplo, no ombro, né? No ombro do paciente. Tem exatamente ali quando você quer infiltrar a bursa subacromial, né? Nessa região aqui. Vou tirar os tendões do manguito aqui, os posteriores, o infraespinal, o redondo menor e o anterior, que é o subescapular. Vou deixar só o supraespinhal aqui, né? Então, quando a gente vai realizar a infiltração da bursa subacromial, você entrar a 90 graus, né, em direção ali à bursa, você não vai entrar
na região que tem o conflito inflamatório, que é a região aqui, ó, em cima do supraespinhal e logo abaixo do acrômio, né? Porque entre o acrômio e o supraespinhal tem uma bursa aqui nessa região, né? Que funciona ali para um melhor deslizamento, amortecimento. E o que acontece é que muitas vezes, quando o paciente eleva excessivamente o ombro acima da altura do ombro, ou tem qualquer hiperuso, ó, você joga toda hora o supraespinal em direção ao acrômio. Então, essa bursa inflama e dói muito, causa o quadro de bursite subacromial. Então, quando você vem aqui na fase de execução infiltrar a bursa subacromial, saber exatamente qual a angulação da infiltração vai te trazer segurança, né? Entrar no 90 graus não é o suficiente. Você precisa acessar lá o espaço subacromial, a partir do reparo ósseo e colocar a medicação de interesse. E lembra que aqui a gente tem uma estrutura óssea, então bem difícil você conseguir visualizar ali, nos exames de imagem você não consegue visualizar a baixa estrutura óssea, né, como ultrassom. Então, na bursite subacromial é muito factível e muito até mais fácil você fazer uma infiltração aqui na região posterior com toda tranquilidade, rigor, no dia a dia. Essa é uma das infiltrações mais tranquilas de serem feitas por médicos, no consultório, no ambulatório. Eu, particularmente, né, a primeira que eu comecei a aprender foi aqui, a de joelho, né, foi uma das primeiras. Depois eu já queria fazer a de ombro, né, da bursa subacromial. As minhas primeiras infiltrações eu ficava, nossa, mas será que eu vou alcançar mesmo a agulha lá no espaço articular, né? Depois que eu aprendi a técnica e executei a técnica e fui treinando e fui aprimorando, né, então existe um aprimoramento da técnica, né? Então eu não executo exatamente a técnica da forma inicial que eu tive contato. Hoje em dia eu executo uma técnica um pouco mais sofisticada no que diz respeito ao conforto da infiltração para o paciente, né? O paciente sente o desconforto mínimo, né? Então você, enquanto médico, aprende técnicas e vai aprimorando essas técnicas para você garantir mais conforto para o seu paciente, porque o aprendizado ele evolui. Então, quando você faz uma infiltração da bursite subacromial do ombro, por exemplo, que também é uma das comuns que eu faço no consultório, no ambulatório, você precisa saber qual a angulação da sua agulha, o reparo ósseo, manobra de precisão. Isso é completamente factível de acontecer aí no consultório e ambulatório colego-médico e na própria visita hospitalar, né? Então, teve um caso de um colega da fisiatria que atendeu um paciente que já estava ali, foi chamado para um parecer para poder avaliar um ombro doloroso de um paciente que já estava em cuidados ali de fim de vida, já tinha ali uma doença oncológica avançada, mas o paciente estava completamente lúcida, tinha tendinopatia do manguito, tinha também uma idade mais avançada, estava emagrecida, tinha muita dor no ombro, consequentemente aqueles dias subsequentes ali, né, dos cuidados de fim de vida, ela estava sentindo muita dor, então o colega da fisiatria foi chamado para poder avaliar se tinha alguma indicação de infiltração do ombro, né? Chegando lá, detectou-se que tinha de fato a bursite subacromial, então além de outros mecanismos, tinha um mecanismo inflamatório, então ele chegou lá e indicou a infiltração do ombro com betametasona, né? Então você imagina, você médico chamado para ver um paciente que é complexo, porque tem um ombro doloroso por outros mecanismos, vê nitidamente uma bursite subacromial inflamada e vai fazer a infiltração no paciente que está buscando conforto para a dor, né? Então, será que você vai chegar aqui direto com uma agulha comprida e já fazer a infiltração? Ou será que você vai aprimorar a sua técnica, fazer a anestesia com toda delicadeza, cuidado e oferecer a possibilidade ali de controlar aquela bursite subacromial de uma forma altamente efetiva e local, com a terapia local com betametasona, ao invés de ficar dando mais anti-inflamatório oral para esse paciente, né? Então, o colega, né, dividiu esse caso comigo numa discussão e, naturalmente, ali fez a infiltração da bursite subacromial, o paciente aliviou consideravelmente a dor ali, teve uma melhora muito maior do que 50% da dor e possibilitou com que aqueles dias da paciente, né, ela tivesse mais conforto nesse ombro. Então, olha a relevância de uma boa infiltração articular médica no dia a dia para situações situações desafiadoras que a gente se vê no dia a dia, né? Em especial, os colegas da fisiatria são muitas vezes casos assim
que muitas vezes tem outras patologias associadas, eventualmente é um paciente que já teve ali um contexto de um AVC, então ele tem um imobilismo daquele membro, e muitas vezes tem um componente inflamatório, tem imobilismo, tem tendinopatia, tem hipotrofia muscular, e aí eles avaliam ali a indicação de infiltração com objetivo de maior resolutividade, né? Então, cada especialidade tem suas particularidades, mas isso pode acontecer perfeitamente com, né, com os colegas da reumatologia como eu, os colegas da ortopedia, os colegas de medicina de família e comunidade, e também para o colega clínico generalista que atende os pacientes no dia a dia e que estão ali com aquele sofrimento doloroso, e com a terapia local, articular, você consegue ser altamente resolutivo, né? Então, aqui falando da sistematização da execução da infiltração, então a gente entrou na fase em que a agulha entra dentro do espaço articular ou periarticular, né? Então aqui a gente finaliza a fase da execução. E ali na execução a gente faz manobras que confirmam mais que você está dentro do espaço articular, periarticular, e se você pega tendão, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Se você pega alguma estrutura tendínea, alguma estrutura neuronal, como na síndrome do túnel do carpo, né? Eventualmente, se você pinçar ali o nervo mediano, uma complicação, não uma complicação, algo que pode eventualmente acontecer, você sabe exatamente o que tem que fazer. Com toda tranquilidade e técnica, você faz a manobra de precisão. Depois que então você está ali injetando a medicação e caminha ali para começar a retirar a sua agulha, você entra na fase da chamada finalização, né? E a finalização, ela começa com a retirada, por exemplo, da sua agulha de dentro do espaço articular. E aí que você retira a sua agulha dentro do espaço articular, e muitas vezes eu gosto de deixar aqui, por exemplo, no joelho, né? Eu deixo uma gaze, geralmente 2 gases aqui, ó, na região suprapatelar, perto dessa região, que aí quando eu vou retirando a minha agulha, eu retiro com toda tranquilidade, delicadeza, e faço uma leve compressão local. Então, uma leve compressão local. Lembrando que esta aqui é uma infiltração articular médica. Você sabe que você não pegou, nem você está distante de vasos nobres, né? Você não colocou a sua agulha dentro de um vaso voluntariamente, igual quando a gente faz para puncionar a veia. Hoje em dia a gente faz mais jugular, né? Mas quantos plantões eu já fiz que eu tive que puncionar, né? Plantões de CTI, tive que puncionar subclave, puncionar jugular, puncionar a própria femoral. Então você entra voluntariamente com uma agulha calibrosa dentro de um vaso. Não é isso que está acontecendo aqui. E aí, quando você retira a sua agulha, você faz uma leve compressão. Você não precisa fazer aquela compressão de quando você retira a agulha na hora da punção venosa ou mesmo da punção arterial, né? Então, muitas vezes esse é o treinamento mais comum que nós médicos temos, né? Que é fazer punção de acesso venoso profunda, de punção de artéria, né? No contexto de paciente com sepse, choque séptico, enfim. Emergências hipertensivas e afins, quando é necessário, né? Então, a gente tem esse treinamento de retira a agulha, comprime rápido. Aqui na infiltração articular não há essa necessidade. Você, sabendo a anatomia focada na infiltração articular, você sabe exatamente que você fugiu de um grande vaso, né? Porque você sabe ali onde é que a sua agulha está entrando, você não está às cegas. E se houver pequeno sangramento, você vai saber que talvez seja de pequenos capilares, microcapilares. Então você faz o quê? Uma leve compressão. E qual é a relevância de se fazer uma leve compressão? Lembra que o paciente chega para você para fazer um procedimento, ele tem uma dor naquela articulação, você acabou de anestesiar, você colocou a medicação, então tem um desconforto na região. Quando você faz uma leve compressão com toda delicadeza, você promove, mais uma vez, uma infiltração de qualidade. Não há necessidade de você fazer compressão excessiva, né? Então, existe ali uma sutileza no seu procedimento. Você precisa ter sutileza e firmeza, né? No que diz respeito, você saber exatamente o que você está fazendo, qual o reparo ósseo, qual a manobra de precisão, qual a angulação da agulha, e quando você retira com toda a serenidade a sua agulha do espaço articular e faça uma leve compressão e conversa com o seu paciente. Vê se está tudo bem, se ele está sentindo algum desconforto, se a questão da dor que ele está sentindo naquele momento foi como ele estava imaginando, né? Eu pergunto com bastante frequência para os pacientes, né? Considerando a dor que você sentiu na infiltração, né? O que você estava imaginando.
foi maior, igual ou menor? Eu sempre pergunto, né? Então, com esses refinamentos, por exemplo, da compressão final que você faz na finalização, você garante ali para o paciente menos desconforto, né? Tudo que a gente, enquanto médico, quer é promover menos desconfortos para os nossos pacientes. E aqui na infiltração articular é a mesma coisa, né? Inclusive tem, né, recomendação também, se o paciente usa anticoagulante oral, que você tem que fazer. Esse é um tema que eu vou abordar lá na aula da Semana da Infiltração Articular Descomplicada, está bem aprofundado esse tema lá também, né, que está no quesito ali das complicações, o que você tem que fazer, como evitar, mas especificamente aqui nessa sistematização da execução, faça uma leve compressão com tranquilidade e depois você vai partir para o curativo, né? Muitas vezes você passa ali naquela região uma atadura, coloca uma gaze. Se você, eu gosto sempre de colocar, né, o blood stop. O blood stop são, né, essa marca aqui, que são essas bandagens que você tira aqui, né, o adesivo e tem uma bandagem central. Então coloco ali na região, eventualmente até dou para o paciente, né, porque vem aqui dentro, vem 500 unidades, até entrego para o paciente ali umas 2 ou 3, porque se quando ele for tomar banho ou eventualmente molhar a região na troca de curativo, se precisar colocar uma nova, eu entrego para o paciente, ó, entrego para ele. E então você faz ali, pode colocar a bandagem ou mesmo 2 gases, né? Você dobra bonitinho, passa os esparadrapo, coloca e depois passa por cima uma atadura. Agora, por exemplo, tem articulações que é interessante, que é importante nessa fase de finalização, você fazer aqui na região uma órtese externa, né? Então, muitas vezes você pode adaptar a órtese externa com aquele abaixador de língua mesmo, né? Que você coloca aqui aquele palitinho, coloca a órtese externa para evitar que o paciente faça qualquer hiperuso e, consequentemente, reduza a potência da sua infiltração, né? Um tema que eu também abordo lá na Semana da Infiltração Articular. Então, você faz aqui uma órtese externa, coloca também, antes de colocar em contato com o paciente aqui da órtese, né? Você coloca também uma gás, garante conforto e aí passa ali uma atadura. Coloca o seu paciente sentado, observa sempre se vai ter vaso vagal, né? Como você fez toda a preparação, explicou para o paciente sobre o procedimento, aplicou o termo de consentimento, né? Ele está consciente, você fez uma anestesia de qualidade, depois fez a infiltração com toda a técnica, depois fez ali a finalização comprimindo com delicadeza aquela região, está fazendo curativo, então a experiência de dor do seu paciente vai ser bem pequena e muitas vezes ele reduz mais ainda a chance da síndrome vasovagal, né, que eu abordei na live de ontem e que eu vou falar também um pouco mais lá na Semana da Infiltração Articular Descomplicada. E aqui na finalização você vai entregar para o seu paciente uma folha, em que a primeira parte da folha vai estar descrito o que você fez, qual o volume, né, a técnica, e na parte de baixo as recomendações após a infiltração. E aí nessas recomendações você vai recomendar se tem que fazer o repouso de 48 horas, você tem que fazer repouso de quanto tempo, do intraarticular e periarticular. E aqui é super importante o fato de que quando o paciente assina o termo de consentimento, né, ele também assume a responsabilidade de fazer o que você está recomendando para ele. Então, quando você entrega o papel ali de recomendações após a infiltração, está descrito, a adesão do paciente ao que você está determinando ali de importância para o sucesso do procedimento vai estar descrito, né? Então, por exemplo, você pega e faz a infiltração de uma fascite plantar, né? Chega lá o paciente, está com uma fascite plantar, e aí você vem e faz a infiltração da medicação adequada aqui na região. E aí esse paciente, né, infiltração articular médica, quando ele faz a infiltração, tem recomendação do repouso, e muitas vezes é um paciente que está que você fez a infiltração numa quarta-feira e ele acha que pode na quarta-feira voltar para o trabalho, né? E aí você, na recomendação após a infiltração, não, você tem que dizer, olha, você precisa fazer repouso, fazer aquela região ali, deixar mais confortável, evitar compressão excessiva, evitar complicações de infecção, né? Consequentemente, você médico vai dar um atestado para o paciente. Mais uma vez, a importância, um atestado médico, né, para afastar ele das atividades laborais. Mais uma vez, a importância da infiltração articular médica, porque nós, médicos, é que temos esse conhecimento e entendimento e podemos entregar um atestado médico de afastamento
que vai garantir com que esse paciente, que eventualmente tem o emprego dele, tem o CLT dele, ele tem ali o direito dele contemplado, né, no que diz respeito a um afastamento por uma questão de saúde, né, não uma questão ali que eventualmente não envolve o elemento da saúde, que outros profissionais que não médicos, que se aventuram a achar que tudo bem colocar uma infiltração aqui, porque eles se juntam e eles mesmos decidem que eles são capazes de fazer, sendo que não, o que tem que decidir isso é o seu conhecimento no que diz respeito a indicações adequadas, manejo da medicação que está sendo infiltrada, manejo de evitar complicações e manejo de tratar complicações, né? Esses não médicos que estão se aventurando a fazer, eles não têm nenhum desses elementos, né? Eles apenas têm ali o conhecimento articular e pronto, e acho que isso é suficiente. Não funciona desta maneira, né? Funciona de uma responsabilidade, inclusive o bom médico ele vai aplicar o termo de consentimento, porque existe uma responsabilidade frente ao Conselho Federal de Medicina, né? Porque uma infiltração articular, né, pela classe médica, é um ato médico invasivo, então pode ter complicações associadas quando você invade aquela região, coloca uma agulha com lúmen. Então, o paciente ele tem que ter autonomia de decidir sobre esse procedimento, se ele vai aceitar, né? Então, aplica-se o termo de consentimento, esclarece dúvida, assina-se o termo de consentimento e faça o procedimento, né? E aqui, quando eu estou falando especificamente da fase de finalização, a gente entrega essas recomendações de pós-procedimento. Quando o paciente lá atrás fez, né, a preparação adequada, assinou o termo, aqui isso também vai se conectar com importância, porque ele vai então aderir ao que você está recomendando. Então, se o paciente fez uma infiltração de fascite plantar, ele vai entender a importância de fazer o repouso e, consequentemente, ele não vai colocar o calçado, assim, o sapato dele e vai passar ali a tarde toda trabalhando no local que mobilizando, por exemplo, o tornozelo ali na região da fascia plantar, uma região que tem que ficar em repouso. Você acabou de colocar a medicação, né, com a recomendação adequada. Então, olha a relevância de uma boa infiltração articular médica, porque te traz segurança do que você tem que fazer no pós-infiltração para reduzir complicações, aumentar o sucesso e ainda te ampara legalmente para que você, de fato, afaste o seu trabalho, fique daquele tempo em repouso que é necessário, para que então você volte com mais qualidade para o seu trabalho, né? Porque muitos pacientes, assim, querem se sentir úteis, continuar nos seus trabalhos, executando ali a sua atividade social, né? Que seja de, por exemplo, engenheiro, né? Que engenheiro de obra. Então, ele está com uma fasciite, ele sabe que ele precisa estar naquela obra, mas ele vai tolerar ali, ficar 24, 48 horas, porque depois ele sabe que ele vai voltar lá para a obra dele de engenharia, ou mesmo, né? Às vezes a gente atende um paciente que com um trabalho braçal significativo, né? Eventualmente está ali com um padrão inflamatório, por exemplo, um dedo em gatilho que está incapacitando o marceneiro de fazer as atividades dele, vai poder se afastar. Então, olha a relevância dessa etapa aqui da finalização sendo feita com qualidade, né? O seu pós-procedimento que você recomenda exatamente o que o paciente tem que fazer, os cuidados ali, né? Nos primeiros 7 dias são os momentos, é o momento que pode ter mais complicações, né? Especialmente ali nas primeiras 48 horas. Então, isso é descrito na literatura, né? Isso é descrito nos artigos, tem todo um estudo por conta desse contexto, né? E aí, além disso, né? Nas infiltrações que eu faço, acompanho, deixo meu telefone com o paciente, né? Nesse contexto dos 7 dias, falo, olha, se acontecer qualquer coisa diferente do que a gente conversou, você vai fazer contato comigo, né? Porque tem uma responsabilidade do procedimento que foi feito, né? E aí tem colega que fica, assim, angustiado de, eventualmente, o paciente abusar desse contato com a gente, né? Mas o que eu posso te falar é que, na verdade, muito raro o paciente fazer contato, né? Por quê? Você fez uma sistematização, uma organização completa. Você preparou o paciente, você posicionou, você executou e finalizou. E lá na preparação, você fez um termo de consentimento, você explicou. E é claro que estou falando de um cenário em que você tem tempo, estrutura para parar, organizar e fazer uma infiltração bem feita, né? No que diz respeito, você não vai fazer ali correndo, rapidinho, aqui entra e sai 5 minutos, 10 minutos, não. Às vezes, o entra e sai da agulha, ele realmente dura um tempo menor, mas tudo que você tem que fazer antes e depois, muitas vezes, traz a qualidade para o procedimento, né? Porque você tem que analisar bem o reparo ósseo, você tem que analisar qual manobra, você tem que analisar qual angulação da agulha, e ainda tem as particularidades da articulação dos pacientes, né? Que influencia nas infiltrações.
E o pós-infiltração, você tem que ver se o paciente está tendo alguma síndrome vasovagal ou algum outro componente. Tem, claro, a alergia, né? Então você tem que aplicar o termo de consentimento, você vai lembrar que tem que visualizar essa questão da alergia. Tem a dose da lidocaína, tem né, a infiltração que você vai fazer com o corticoide ou com ácido hialurônico, né? Falo muito de corticoide, porque corticoides são os que são mais estudados na literatura, porque tem maior aí robustez de provar que eles têm efeito terapêutico, além do efeito placebo, né? O efeito placebo com salina hipertônica ou própria salina pode chegar de 30% a 50% aí na infiltração articular, ou seja, só de você colocar uma salina no joelho de paciente, você pode ter uma melhora no desfecho EVA-dor, né, escala visual analógica de dor, de pelo menos aí um desfecho de EVA-dor bem elevado, né, de 30% a 50% só de fazer uma salina. Então, tem muita responsabilidade na hora de fazer uma infiltração, você não vai colocar qualquer substância aqui, porque você está otimista, o paciente está otimista, não. Você vai colocar uma substância que tem relevância pela realidade, né, uma substância terapêutica que tem efeito terapêutico, como, por exemplo, corticoides, como, por exemplo, ácidos hialurônicos, né, quando indicados em patologias específicas. Você não vai colocar um ozônio na articulação do paciente, porque não tem nenhuma relevância fazer ozônio na articulação, tanto no intra quanto periarticular, né? Já tem inúmeros trabalhos mostrando isso, porque muitas vezes as pessoas se amparam no efeito placebo, né? E aí tem aquela melhora de dor e acha que é suficiente para melhorar o padrão, não vai melhorar o padrão inflamatório, né? Isso não é minha opinião, isso é evidência médica, né? É literatura médica séria, feita por trabalhos que fazem ensaios clínicos randomizados e que fala qual é a fonte financiadora, né? Então, existem diversos tipos de trabalho, mas um bom trabalho ali, que tem seriedade por trás, ele vai ser um ensaio clínico randomizado. Isso significa que vai ter um grupo que vai tomar só o soro, vai ter um grupo que vai tomar só o corticoide, e se tiver uma outra substância sendo comparada, vai ter o grupo que vai tomar, por exemplo, ácido hialurônico. E aí, ao final ali de, por exemplo, um ano, essas pessoas, vamos supor, 100 pessoas na salina, 100 pessoas no corticoide, 100 pessoas no ácido hialurônico. E ao final de um ano, vai se avaliar, ninguém vai saber quem tomou o quê, né? É randomizado. Randomizado tanto para o paciente quanto para quem está aplicando. E ao final, um terceiro avaliador ali, muitas vezes, né, pesquisador, vai avaliar o desfecho, se melhorou dor, se melhorou a inflamação, se teve melhora de scores de função, seja o WOMAC, seja o Time Up and Go, né, para ver se fez diferença, quem só fez a salina para quem fez a substância ativa, né? Então, no quesito ozônio não tem relevância, assim, né? E tem muita fonte financiadora, muito trabalho científico que não descreve qual a fonte financiadora. Ou seja, tem gente que compra a máquina de ozônio e tem lá no seu consultório a máquina e quer fazer o procedimento a qualquer preço, qualquer custo. E aí, vou participar do ensaio aqui, então a própria pessoa está financiando o estudo e manipulando os dados para que o desfecho seja conforme seja bom para ela, né? Então, são as infiltrações que a gente fala. São infiltrações que são boas para o paciente ou é bom para o bolso de quem está fazendo, né? Então, o ser humano é o ser humano, né? Existem seres humanos que se aproveitam de muitas oportunidades. Então, uma infiltração articular médica, ela vai ter esse rigor ali e vai ter a discussão com o paciente sobre, por exemplo, teste terapêutico, que também é uma estratégia de tratamento, né? Então, quando você está na fase da finalização e entrega para o paciente as suas recomendações após a infiltração e dá seu contato, tem todo esse alinhamento, porque quando você estava lá aplicando o termo de consentimento, em que você discutiu indicação, riscos, benefícios, complicações, teve o entendimento da medicação que está sendo feita. E aí, quando você está aqui na fase da finalização, em que você entrega o seu contato, está tudo alinhado, sabe? Então, o paciente, ele tem uma noção no que diz respeito o que está acontecendo com o corpo dele, qual é a função de cada etapa. Então, está tudo muito bem amarrado. Isso faz com que você tenha infiltrações com muita qualidade, segurança e você, de fato, vê o paciente melhorando em 24, 48 horas. Isso é muito satisfatório para a gente, né? Porque a infiltração articular, ela não é monoterapia, né? Não é apenas uma infiltração que vai resolver tudo. Um bom médico sabe disso, sabe que é importante avaliar os mecanismos causadores daquele processo inflamatório, procurar resolvê-los, né? Então, fazer os diagnósticos diferenciais. Tem doenças que sobrepõem, para entender qual doença que eventualmente prevalece mais, para então você entrar em ação e fazer uma infiltração. Eventualmente, você precisa fazer correção de ergonomia, evitar o hiperuso. Então, por exemplo,
o paciente que está com dor no punho e tem uma tenossinovite de Dequervain. E aí, eventualmente, um digitador que ou eventualmente um paciente de 30 anos que trabalha em home office e que, consequentemente, tem feito muita mobilização do movimento e, além disso, está praticando esporte ali e começou a ter muita dor aqui na região, fez tratamento oral e não está melhorando. Então, o paciente com tenossinovite de Dequervain. Então, você é altamente resolutivo, vem aqui, faz a infiltração médica adequada, com a medicação correta e após essa infiltração... Cadê que eu estava aqui? Após essa infiltração, você, além de fazer a infiltração, você busca corrigir a ergonomia, orienta sobre, por exemplo, cinesioterapia. Não estou falando aqui de fazer luz vermelha, essas outras questões que alguns colegas, que algumas pessoas da fisioterapia fazem, aquela terapia passiva. Não, estou falando de terapia ativa, né? Cinesioterapia, terapia do movimento. Você vai mobilizando aquele grupamento muscular, vai fazendo as corretivas, corrige a ergonomia. Então, dentro de uma estrutura de tratamento, quando você faz uma infiltração e é altamente resolutivo, o seu paciente adere muito mais, porque ele se vê melhor, melhora mais rápida, ele também fica mais motivado, né, para fazer as outras coisas que você recomenda. Então, é uma cascata que se une. E no dia a dia é muito relevante, né, para os nossos pacientes, porque se melhorar uma dor em 24, 48 horas é fantástico, assim, né, desde que seja bem indicado, com a medicação correta, com a patologia correta. Por isso que eu, né, recomendo para os pacientes, tem que passar em consulta médica, passar por avaliação médica, porque paciente não é receita de bolo, não é porque você tem uma tenossinovite de Dequervain que vai ser assim, vou fazer uma infiltração, vou resolver tudo. Não é bem assim, tem uma estrutura de tratamento, né, então tem todo um componente ali de acompanhamento também. Bom, então essas são as etapas aí da sistematização de uma infiltração articular. Agora eu vou olhar aqui as perguntas. Pessoal dando boa noite. Boa noite. Vamos lá. Doutora, eu ainda não infiltro, mas quero começar. Se um paciente tiver indicação, eu preciso prescrever anti-inflamatório oral antes ou já posso infiltrar? Olha, tendo indicação, você já pode infiltrar direto, né? Então, por exemplo, tenossinovite de Dequervain. Ao invés de você fazer anti-inflamatório oral, você vai ser bem mais resolutivo que fazendo uma infiltração local do corticoide apropriado, né? Em geral, o melhor corticoide ali apropriado é a betametasona, né? Ao invés de você fazer ali 7 dias de anti-inflamatório oral, que muitas vezes pode não ser resolutivo para o seu paciente, né? Como esse caso que eu citei, né, de um homem de 30 anos, digitador, com tenossinovite, tinha feito anti-inflamatório oral, não melhorou e com a infiltração foi muito resolutivo, né? Então, sim, você já pode fazer infiltração direto com corticoide, especialmente nas patologias inflamatórias, como, por exemplo, né, bursite subacromial de ombro. É uma terapia local altamente resolutiva, em que a gente vem ali na região mesmo da bursite subacromial e faz a infiltração com muita qualidade e técnica, né, técnica médica. Então, é isso. Eu também vou falar aqui um pouquinho sobre as indicações de infiltração no cotovelo. Tinha me perguntado, no cotovelo do paciente, né, indicações de infiltração. Aí no dia a dia, né, que a gente tem esse modelo anatômico, ó. Então o húmero, aqui a gente vê o rádio, a una, né? Então, uma das indicações de infiltração de cotovelo é na artrite do cotovelo, que eventualmente acontece, artrite não infecciosa, né? Na artrite reumatoide, na artrite por gota, ou mesmo na psoríase, né? Na artrite psoriásica, que tem uma artrite inflamatória, a gente pode vir aqui e fazer infiltração. Então, veja que aqui é o rádio, né? Que está aqui, o rádio geralmente é a região lateral mesmo aqui da mão do paciente, né? Então, a gente vem aqui nessa região e faz a infiltração ali da articulação húmero-radial, com corticoide apropriado. Então, outra indicação também é na epicondilite lateral. A gente pode vir aqui na região do epicôndilo lateral fazer uma infiltração, né? Nos quadros mais arrastados crônicos, pode ser na fase mais aguda, infiltração com corticoide. Na fase mais crônica, eventualmente aqui de uma inflamação, de uma epicondilite crônica, aqui por conta dos tendões, a gente pode fazer infiltração com ácido hialurônico, né? Como, por exemplo, esse daqui, ó. Ele, inclusive, está bem descrito, né, para fazer infiltração na epicondilite lateral mais crônica, né? O volume dele, inclusive, é um volume ali de... Esse aqui que é um volume um pouquinho menor, né? Que é um volume aqui de 1,2 ml, ó.
Então, a gente vem aqui no epicôndilo lateral e faz a infiltração desse ácido hialurônico. Cada ácido hialurônico tem o seu volume ali apropriado para fazer a infiltração, né? Então, tanto na epicondilite lateral, aqui ó, do rádio, quanto na epicondilite medial. Também pode ser feita aqui a infiltração, tanto na lateral quanto na medial. Além dessas duas infiltrações periarticulares, também tem a infiltração aqui, ó. Aqui a gente tem o olecrano, né? Então, ao redor do olecrano pode ter a bursite olecraniana e é justamente aqui que a gente pode fazer aspiração com infiltração. Mas lembra que na bursite olecraniana, seja por trauma, que é a mais comum, ou mesmo a por gota, né? Nesta bursite especificamente, não é sempre que a gente faz a infiltração, né? Uma bursa mais superficiais, são 3 grandes bursas superficiais, a pré-patelar do joelho, a bursite olecraniana e lá no tornozelo, né, aqui atrás no tendão de Aquiles, né, a bursite retrocalcânea superficial, são muito superficiais, tem um íntimo contato com a pele, maior risco de ter infecção, então muitas vezes tanto a bursite olecraniana, a bursite retrocalcânea superficial e a própria bursite pré-patelar, a gente não é sempre que a gente faz a infiltração, né? Então depende muito da avaliação que o médico faz lá na consulta do paciente para definir se vale ou não a pena aspirar ou mesmo infiltrar, né? Então, nesse contexto, a bursite olecraniana também é um dos componentes de fazer procedimento aqui no cotovelo, né? Então, esses procedimentos a gente faz no cotovelo, especialmente aí paciente que tem artrite reumatoide, que faz às vezes o escape articular, faz aquele pânus. Lembra que o pânus, né, que é esse padrão inflamatório que apresenta-se na artrite reumatoide, o pânus, ele invade e destrói a articulação, que quer dizer que ele acomete de fato ali, né, a cartilagem, acomete estruturas tendíneas, padrão inflamatório, reduz esse espaço articular e eventualmente o paciente fica com bloqueio e inflexão do cotovelo. Então, a infiltração de cotovelo no paciente que está com artrite reumatoide ativa, mesmo aqueles que usam imunossupressores, né, que é o nosso dia a dia, não tem infecção, você pode perfeitamente vir aqui, fazer a infiltração. Isso é uma infiltração completamente tranquila de ser feita, porque tem bastante reparo ósseo, é bem superficial, então infiltrações de cotovelo, em geral, são essas que você pode fazer com tranquilidade, segurança, né, no dia a dia aí do consultório. Bom, deixa eu ver se tem... Uma outra pergunta. Doutora, quem já realiza algumas infiltrações mais comuns, como de joelho e ombro, você recomendaria participar da semana? Com certeza. Ou ela é apenas para quem ainda não faz? Não, a semana é para os médicos que querem... A Semana da Infiltração Articular Descomplicada é um evento para os médicos que querem avançar nas infiltrações articulares, né? Lá eu vou abordar com profundidade esse tema. Tá muito... especial, tá cheio de detalhes, cheio de informações relevantes para entrar em ação mesmo nas infiltrações articulares. Não é só para quem está começando, não, mas é especialmente para quem já é especialista, já atende paciente com dor articular, ou mesmo, né, quem está fazendo residência, né, por exemplo, residência de reumatologia, de ortopedia, de fisiatria, medicina de família, porque nas residências você tem um volume alto de pacientes, né, se você atende pacientes em grande volume que tem dor inflamatória e você está num ambiente de aprendizado, tem outros médicos, tem a troca de informações e também tem um acompanhamento, claro, e aí você pode avançar nas técnicas com cuidado, com zelo, né? Não estou falando aqui para você fazer nada com amadorismo, então, enquanto especialistas, a Semana da Infiltração Articular ela é muito importante no que diz respeito a você entender as técnicas, consolidar o conhecimento para avançar no domínio mesmo, de verdade, para o seu dia a dia de consultório, ambulatório e clínica de saúde da família. Tá bom, pessoal? Bom, para quem perguntou, eu vou deixar essa live salva ali para os colegas acompanharem e, mais uma vez, eu deixo aqui o meu convite para os médicos participarem do nosso evento, Semana da Infiltração Articular Descomplicada. O link está na bio do Instagram, você clica lá, coloca o seu melhor e-mail, coloca a sua informação de médico, CRM ou RMS, a gente confere, e depois coloca o seu telefone ali, né, seu WhatsApp, e tem a oportunidade de entrar numa comunidade de médicos para o evento, né? Lembrando que os contatos oficiais, o meu e da minha equipe, estão descritos aqui no feed do Instagram e também na comunidade do WhatsApp. Qualquer dúvida me manda aqui um direct, eu estou sempre respondendo os directs, né, dos colegas. Nós não realizamos Pix nem sorteios, então fiquem atentos.
E mais uma vez aí, eu quero agradecer, na verdade, né, a todo mundo que veio para a live, participou, para quem manda pergunta, que aí eu trago aqui para a live, né, faço ali, consolido mais o aprendizado, trago exemplos práticos e também falo de situações que eu mesmo vivi, né, como por exemplo, essa questão de eu querer fazer, sabe, aprender uma infiltração de joelho e falar assim, eu quero fazer também o de infiltração de ombro, né? Como é que eu vou fazer? Mas tinha preocupação com, ali, né? O medo das estruturas que estão ao redor, mas entrei em ação, aprendi, fiz a infiltração. Hoje em dia está mais do que consolidada essa infiltração e assim vão para as outras, né? Articulações. Então, eu vou ficando por aqui. A gente vai ter mais lives na sequência, antes da semana, todas com o objetivo de preparar mesmo para o nosso evento, para que o médico chegue mais com mais informações precisas para o evento. Se tiver alguma dúvida, me envie um direct. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau.